Fala, molecada. E aí? Dia confuso hoje, né? 16 de março de 2016. Bom, o tema é bastante sugestivo, já que eu trago a situação mais filosófica sobre tudo que nós estamos passando, né? Politicamente falando, e eu como cidadão, né, que vivo no país, no Brasil, que se diz democrático, passando por uma situação como essa. Na verdade, eu não culpo somente os políticos, eu culpo a mim mesmo, como cidadão civilizado, cidadão politizado, assim dizendo. Me sinto culpado por não poder ajudar melhor, da melhor maneira possível, a educação, a saúde, principalmente esses dois fatores, a não poder me sentir, na verdade, enojado e um merda, independentemente de eu ter família e ter condições financeiras de me sustentar, de dormir tranquilamente no meu travesseirinho e vendo milhares de pessoas morrendo de fome, independentemente de não podermos ter capacidade de sermos responsáveis para reformar politicamente o nosso país, reforma ter tributação, isso depende do político eleito, mas é aí que eu quero tocar na ferida. E aí é que me dá raiva de mim mesmo, da gente como povo ser tão burro de achar que a culpa é só da esquerda ou da direita. E quem é culpa do centro? Quem votou na esquerda ou na direita? Quem votou nessa pessoa que está aí dentro? Quem votou na pessoa anterior? Então, são coisas bastante importantes da gente trocar uma ideia. Até que ponto a ignorância é do político? Até que ponto ficar me discutindo corrupção, impunidade e tudo mais, já que o tema é corrupção, precisamos entender o fator causal disso tudo. Nós temos o poder, na verdade, tão simples, é tão simples, é simplesmente lermos melhor, estudarmos, sermos mais alfabetizados, termos maiores acessos à tecnologia de ponta, à internet, e não acharmos que um político que faz propaganda de 3 a 5 minutos na televisão é o suficiente para você votar nele como prefeito, governador, presidente. Mas isso é engraçado, a cada 4 anos se repete, e a cada 4 anos nós vamos para a rua bater boca, ou fazer o tal panelaço, fazer barulho para dizermos que nós não estamos contentes com a atual gestão. Mas quando estamos contentes com a gestão política no Brasil? Quando? Desde o Brasil Colônia, desde a nova Constituição, desde 1988? Quando fomos verdadeiramente livres? Quando realmente tivemos democracia? Quando realmente tivemos liberdade de expressão? Quando os políticos, desde o Brasil Colônia, desde a Constituição, quando os políticos realmente, mas realmente fizeram uma política verdadeira de cidadania, uma política coletiva? Quando foi cuidado da saúde e da educação? Afinal de contas, um país sem educação e sem saúde não pode ser chamado um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento. Enfim, o assunto é bastante interessante, então eu gostaria de filosofar um pouco e trocar um assunto sobre um texto bastante interessante, sobre a qual eu li e escrevi no meu livro sobre diabetes e doenças psicossomáticas que eu lancei há 1 ano e meio atrás. E estou tentando fazer um outro livro que fala de um assunto mais abrangente, fala sobre o mundo emergente e o porquê que nós estamos doentes. Enfim, eu gostaria de colocar isso agora para refletir, já que estamos vivendo um período bastante complicado, né, na política brasileira. E o assunto seria a reflexão de um mundo emergente. Enfim, galera, vamos lá. O que é essa guerra no coração do homem, pessoal? Por que um homem
que somos nós, lutamos com eles mesmos. O planeta azul é inimigo do universo? Nosso planeta é inimigo do universo? Existem forças contrárias na alma da humanidade que impede de abrigar nossa morada de nosso lar docilar? Seres pensantes, e isso eu me incluo, do mundo fora de nossa órbita são como inimigos em filmes de mocinho e bandido? Onde os alienígenas são uma ameaça? Afinal de contas, os alienígenas são bem maltratados nos filmes de ficção científica, não é verdade? Os alienígenas são uma ameaça. Os alienígenas são mais idiotas do que o ser humano. Afinal de contas, o ser humano é o único ser do universo inteiro, né? Será que o lar do homem acolhe seu bem-estar? Por que a humanidade impõe tanta ameaça no outro, ao invés de colocar ameaça num ser alienígena ou uma ameaça num político? Por que não temos a real maturidade de olharmos para dentro de nós? Por que dividimos territórios, culturas, crenças e costumes quando criamos padrões de convivência ao formar uma nação sobre a ótica de travar conflitos, ao invés de compartilharmos esses fatores humanos como forma de intercâmbio? O que há de errado em não os intercambiarmos? Diferenças culturais? Medo? Tudo o que o homem sacrifica como sentido da vida se esvai como água derramada na terra que seca sua fonte. Essa é uma expressão linda. Eu estava bastante empolgado quando eu disse isso. A população, na verdade, pessoal, ela negligencia a seiva, assim como petrifica o coração, ao invés do amor. E, na verdade, busca soluções de ordem na perfeição da natureza, sem observar a desordem do primitivismo consciencial do homem. Meu Deus, que loucura, não é verdade? Quanto desordem, quanto primitivismo consciencial do homem. Onde está o amor concedido pela Mãe Terra a nós, para acender a vela de nossa alma? Existe algum princípio inteligente de consciência manifestada atuando dentro de nós? Ora, se sim, por que a manifestação do pensamento do ser humano protesta em forma de guerras, ao invés de um sorriso à fonte eterna de amor e de luz? Afinal, a fonte eterna de amor e de luz não é Deus? Onde está essa fonte eterna? Por que quando o homem mais tenta se aproximar de uma oração sublime a seu Pai eterno, é maior o medo? Medo de quê? De Deus te punir? Deus te castigar? Cuidado com essas interpretações. O que desvirtuou a consciência dos humanos ao Pai, Filho e Espírito Santo? Não é verdade, pessoal? Afinal de contas, nós temos a mania de rezarmos todos os dias de nossas vidas antes de dormir, rezando o Pai Nosso. E esse Pai Nosso é debruçado sobre o nosso peito todos os dias, mas nós não temos a reflexão sobre isso que nós nos debruçamos em nossos peitos. Nós não temos o conhecimento e a sabedoria de refletirmos que não podemos ter somente um sinalzinho da cruz. Nós temos que ter consciência de reflexão sobre a vida. O que significa essa tríade? O ócio vazio de nossas necessidades e utilidades beira o antagonismo do sentido de uma vida, do degustamento, do tal vinho dito por Cristo, lembra? Tomai e bebei. Tomai e bebei. Sim, tomai e bebei o sangue puro do impuro, ocasionado pelo nosso bloqueio mental. Da mesma maneira, o antagonismo do comei. Claro, comei. Não é isso que Jesus falava? Comei pelo repartir o pão, se não saboreamos nossos princípios, valores, nossos próprios valores e princípios na praticidade. O que adianta comer? O que adianta beber? Será que o Criador nos ouve? É dele a permissão das nossas transgressões, o trair e a nós mesmos? A real responsabilidade decai nos braços do Eterno ou é no fardo da cruz que carregamos? Que cruz, hein? Por que depositamos o termo confiança em um ser onipresente à medida em que nós lutamos contra as forças do mal que tentam nos dominar em nós? De onde vem essa maldade? De que forma essa maldade tem potencialidade de exercer poder de destruição no mundo? Qual a origem que essa fonte destrutiva brota? Qual o personagem que dá sustento e vida para essa forma de existir? Será mesmo, pessoal, que o personagem fictício de um nome chamado Capeta, o demônio,
para mistificar crenças ilusórias, isentando nossos obsessores psíquicos, é a verdade absoluta nos manuscritos bíblicos? Será mesmo que existe capeta ou demônio? Será um único ser de chifres o responsável por nos matar, corromper e obscurecer a luz? Será de fato o tal anjo caído, o piadista e controlador das nossas emoções? Precisamos muito refletir. Precisamos demais, muito crescermos como seres humanos e evoluirmos. A cocriação, sobre a qual eu me incluo, dito homem, precisa ser aniquilado a fim de que outras cocriações, ou seja, natureza, animais e minerais, se beneficiem. A nossa ausência ajuda ao ar se purificar e linearizar o ambiente para otimizar o amor sublime a Deus? Será que a escuridão habita na emoção de um cachorro? Assim como na sobrevivência instintiva e predatória da espécie? E as flores exalam substâncias tóxicas para destruir o próprio reino vegetal? E as rochas? As rochas modificam suas formas para servirem de penhasco ao homem? Bom, acreditamos que não. Não é verdade? Se somos manifestados em matéria condensada denominada de cocriação, então deveríamos ser uma família que abriga, abraça e alimenta de solidariedade os reinos pré-existentes ao reino animal. Afinal de contas, nós não somos reinos pertencentes ao reino animal, meu caro. Nós não somos o pau da cadeia evolutiva na hierarquia do reino animal. Mas onde está a nossa consciência animalesca para trocar? Difícil filosofar, pessoal? Mas por que somos os detentores do conhecimento e da sabedoria planetária que separamos e isolamos os reinos em categorias diferentes? Uma coisa é certa: os reinos se desarmonizam e tentam voltar ao equilíbrio que o ser humano desencadeou. Todavia, de alguma forma, a cadeia evolutiva vegetal e mineral continua gerando amor. Pensa bem, pensa bem. Em nós, eles continuam gerando amor em nós, ainda que nossa índole tenha exercido o papel como força de repulsão. Não é verdade? Pensem nisso. Em essência, a verdadeira morada universal é um mundo edificante, repleto de amor puro, onde as energias que geram a matéria não precisam de regeneração molecular celular para vibrar emoção, pensamento e ação. Eles simplesmente são. É como se o céu azul límpido e cristalino de mentes de boa vontade não tivessem nuvens nebulosas como uma tempestade criadora no coração do homem. É um mundo único, sem comandos e administrações mecanicistas de domínio e posse. Um mundo saudável simplesmente por existir a plenitude do olhar inteligente do Pai Maior em nossas vidas para nos unir a dele. Um mundo sem tempo e espaço, onde pudéssemos somente viver o hoje. Que o início, meio e fim não nos trouxessem marcas das limitações pela idade, e sim marcas da experiência aprendida pela consciência. Ó consciência! Essa é a doença da humanidade. Dualidade psíquica, dualidade de consciência. E aí colocamos o demônio como os nossos programadores e donos e controladores da nossa consciência. Mas como eu falei, que demônio? Portanto, amigos, afinal, quem somos nós quando caminhamos? Quem somos nós quando vivemos? A dualidade da bondade e maldade não podem ser diluídas em traços de uma única face? Não, nós colocamos uma face chamada anjo e uma face chamada demônio. E aí, onde está a nossa face? A analogia é lúcida aos olhos de um mundo emergente, visto que precisamos de autorreflexão, sim, autorreflexão, para compreendermos o homem, a natureza e o mundo em que vivemos. A humanidade não pode caminhar desse jeito. A humanidade não caminha porque ainda somos um bebê, que precisamos trocar a fralda para não ficarmos fedendo pelas impurezas que o homem projeta. Sim, eu projeto essa merda. A culpa não é do demônio, a culpa é minha. Ao mesmo tempo, a idade avança e a puberdade
não traz independência de pensamento, e sim conflitos e traumas difusos entre todas as áreas por ele vivido. Os jovens não criam forças de liberdade de expressão construídas em seu foro. No adulto, ao invés do fechamento interior sobre o que ele é, mas sim sobre a personificação de uma imagem idealizada, os bloqueios perduram ou aumentam pelo referencial criado pela imagem idealizada, e o medo intensifica as defesas emocionais e passamos a viver indiferente. O diferente, para o homem adulto, é o ser bem-sucedido e a sobreviver do sustento único e exclusivamente alicerçado pelo status. O adulto passa toda a sua vida aguçando os 5 sentidos para o lado consumista e imediatista. Ao chegar na fase do idoso, na maioria dos casos, o homem se encontra uma criança, dependente do adulto, sem perspectiva nenhuma de autoestima, conhecimento e sabedoria adquirida da fase anterior. Onde está o verdadeiro adulto? O adulto, em muitos casos, é mais velho do que a própria idade em que aparenta, visto que as neuroses e condicionamentos supérfluos dos pensamentos capitalistas agregados à sua vida pouco exercitaram o seu lado mental e espiritual. E aí, o idoso, fase ao qual deveria ser uma das mais glorificantes de sua vida, não vive para continuar a crescer, trazidos da sabedoria do passado recente, mas sim de viver para cuidar das doenças oriundas do mal pensar. O tempo passa a servir de ambulância e não de aparato de crescimento interior. Em suma, a cronologia das etapas da vida da humanidade não deveria servir de bússola de orientação para progresso moral, e sim de que nossa consciência nos servisse de manifestação construtiva de labor constantemente em nossos corações e ao próximo, e no mundo chamado Planeta Azul, sem marcação de tempo. Não é à toa que a grande maioria nasce e morre, e pouco fez a si, não é verdade? As reflexões de mundo emergente, que tento raciocinar em prol de uma vida melhor, meus amigos, sobre a qual eu coloquei no meu livro, é que o mundo não é injusto. O mundo somente está doente pelo vírus que nossas informações trazem diariamente ao tentarmos programar o planeta azul como um computador. Nem o mundo e nem o homem são máquinas programadoras para servirem de cópias, backups e formatação para jogos de Mortal Kombat entre os povos. Os robôs não podem julgar as ideias inovadoras e corromper os sistemas de nossas crenças. Os robôs servem apenas para executar. Os seres humanos, pensantes, que eu pelo menos ainda acho que somos, vieram ao mundo para inovar, criar e empreender. Até quando o planeta Terra será refém de uma máquina? Até quando o homem dito luz, quando eu digo luz em essência, até quando essa essência será refém do vírus que ele programou? Enfim, esta é a mensagem que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Bastante interessante e que tem tudo a ver com a analogia sobre a fase em que nós estamos vivendo. Que, na verdade, não acredito muito que seja por causa da PT, ou por causa da Dilma, ou por causa do atual governo. A filosofia e o texto que eu coloquei, né, que eu estou trocando uma ideia e estou colocando aqui para vocês, é muito maior, né? É muito, mas muito maior do que uma questão política, social, cultural. Isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão de falta de maturidade moral, são valores intrínsecos, né, enraizados, são fatores causais e não fatores de efeito. E você fica discutindo política, na verdade nós temos que fazer, nós que temos que fazemos a política começando por dentro de nós, né? E não esperarmos que o outro faça alguma coisa de benéfico para a sociedade. Depositarmos em uma pessoa em 3 minutos de propaganda eleitoral é um atestado de burrice para dentro da nossa alma. Então, é aquilo que eu falei no início do vídeo, é muita ignorância. Então, eu me incluo nessa ignorância. Eu tenho raiva e tenho muita decepção comigo mesmo, porque por mais que eu não tenha votado nessas pessoas que estão aí atualmente, mas eu votei em pessoas anteriormente que também não fizeram nada. E eu tenho certeza que se um país não tem saúde e não tem educação, eu não posso dizer que eu estou feliz. Boa noite.